Olá pessoal, aqui é Mauro Mendes, estamos aqui para mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. Estivemos fora por um período, estávamos fazendo algumas atividades pessoais, mas vamos retomar os nossos vídeos agora com uma certa periodicidade. Aproveito aqui para agradecer os compartilhamentos, os comentários e reforçar que é importante que você comente, que você compartilhe e se gostar do vídeo deixe um like aqui para a gente, que isso é muito importante. Nessa retomada, vamos fazer um balanço de como se comportaram os títulos do Tesouro no ano de 2017. Vocês têm acompanhado, certamente, os noticiários econômicos, o noticiário político, e conforme a gente comentou em um dos nossos vídeos, no início do ano, nós tínhamos um risco político que realmente ele se concretizou. Nós temos aí um cenário político muito tumultuado, muito turbulento, porém, no aspecto econômico, é uma surpresa agradável, né? A equipe econômica do governo conseguiu colocar aqui as coisas nos trilhos e o nosso país vai indo muito bem. Nós temos uma inflação abaixo de 3%, nós temos uma taxa de juros em queda, que deverá terminar o ano em torno de 7%, a previsão inicial era em torno de 9% e realmente nós estamos superando. Então, na parte econômica, está muito bem, obrigado. E porém, vocês devem estar acompanhando também nos comentários, noticiários, nós temos aqui a Bolsa de Valores superando as expectativas, o índice Ibovespa rompeu o seu topo histórico e o mercado deverá buscar então números melhores, né? A Bolsa vem performando muito bem e tem muito se falado de Bolsa, fundos multimercado, e isso acaba ofuscando um pouco os títulos públicos que praticamente você não vê comentários, você não vê nos noticiários. Porém, vocês terão uma surpresa com o que eu tenho para mostrar para vocês. Eu preparei aqui uma síntese dos principais resultados e essa surpresa é positiva, principalmente para vocês que investem nos títulos do Tesouro. Nesse levantamento, vocês vão se surpreender com os números. Porque embora hoje só se fala em renda variável, em bolsa, em fundo multimercado, os títulos públicos eles estão na liderança. E por que não se fala? Por causa do conflito de interesse que nós já comentamos aqui. Os bancos não têm interesse nenhum em ficar divulgando o Tesouro Direto, porque isso vai de encontro aos seus fundos de investimentos, no qual eles geram as suas taxas de administração e que geram recursos para os bancos. Então, os títulos públicos acabam ficando aí do lado, mas vocês que nos acompanham, vocês sabem perfeitamente que os títulos do Tesouro, eles são interessantes e embora, principalmente nesse cenário de queda de taxa de juros, nós temos então os três títulos do Tesouro, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA. Com as quedas de juros, o Tesouro Selic acaba perdendo um pouco de atratividade. Por outro lado, os títulos pré-fixados e os títulos atrelados ao IPCA, eles acabam tendo um resultado muito, mas muito acima da média, e vocês verão aqui em seguida o que eu estou falando com os números que vamos comentar. Então fiquem ligados, continuem aqui conosco, assistam esse vídeo até o final, que a surpresa é muito interessante. Então pessoal, nós temos aqui a nossa tabela, aqui do lado esquerdo nós temos aqui os indicadores que eu vou mostrar para vocês, e aqui nós temos o desempenho. Nós vamos mostrar então o desempenho do mês de agosto, uma comparação com o percentual do CDI, o desempenho no ano, no ano de 2017, de janeiro a agosto, também o percentual do CDI, e nos últimos 12 meses, que são de agosto de 2016, agosto de 2017. Então vamos lá. Então nós temos aqui o IPCA, que em agosto ele foi de 0,19, no ano de janeiro a agosto, 1,62 e em 12 meses, 2,90. E aqui temos o CDI, que em agosto foi de 0,80, no ano de janeiro a agosto, 7,30 e nos últimos 12 meses, 12,06. Essa coluna percentual do CDI quer dizer que 0,19 equivale a 23,75 do CDI, do 0,80. 1,62, 22,19 do 7,30 e os 2,90, 24,05 do 12. Aqui não é comum vocês verem isso, mas como eu vou fazer uma coluna comparativa, é importante explicar. Então esses são os dois principais indicadores que nós temos, que é o indicador de inflação
e o CDI, que é um parâmetro de performance, né, que mede desempenho dos investimentos de renda fixa, ok? Normalmente, quando se compara investimento em renda fixa, nós temos que medir comparando o CDI, porque é um indicador, né, certificado de depósito interbancário, o CDI ele mede a taxa média dos contratos desenvolvidos entre bancos. Então vamos lá para o nosso primeiro indicador. Aqui nós temos o Ibovespa. Ibovespa, como todos sabem, superou o seu topo histórico. Então, no mês de agosto, o Ibovespa ele apresentou um resultado de 7,46, o que dá 932,50 do CDI. Ele foi 10 vezes quase, 9 vezes maior que o CDI. No ano, ele tem 17,60, então de janeiro a agosto, que equivale a 240 desse CDI aqui. E em 12 meses, de agosto a agosto, o Ibovespa entregou 22,34%, ou 185% a mais que o CDI. O CDI foi de 12,06 e a Ibovespa 22,34. Importante lembrar que o índice Ibovespa é um índice médio da Bolsa de Valores. Então, o Ibovespa ele é o benchmark para os fundos de ações. Então, todos os fundos de ações eles são comparados ao Ibovespa. Investimentos em renda fixa são comparados ao CDI. Para que vocês possam ter uma ideia global, então eu coloquei aqui o Ibovespa comparado ao CDI, porque nós vamos mostrar agora aqui embaixo os resultados do Tesouro Direto, e vocês vão se surpreender. Então, ao primeiro, nós temos aqui o nosso Tesouro Selic, que em agosto ele performou a 0,66, ou seja, 82,50 do CDI. Alguém pode falar, poxa, mas o CDI não é menor que o Selic? Sim, que a taxa Selic. Porém, o Tesouro Selic ele tem dois fatores que fazem ele ficar menor. Um é que ele tem a taxa do Ibovespa que a gente paga, 0,3 ao ano. Ele também tem o ágio ou deságio. No nosso caso, nós estamos tendo um deságio. Então, o Tesouro Selic ele acaba sendo menor que o CDI. Porém, quando olhamos para o ano, o T-Selic, o Tesouro Selic, ele deu 7,68, enquanto o CDI deu 7,30. Então, o Tesouro Selic ele entregou, de janeiro a agosto, 105,21 do CDI. E nos 12 meses, ele fica de novo abaixo do CDI, 11,80, porque aqui, novamente, é o efeito do 0,3 do Ibovespa e também do deságio. Então, no ano, em 12 meses, ele está entregando 97,84 do CDI. Então, para quem tem investimentos no Tesouro Selic, a meta, o benchmark é o CDI, ele deve acompanhar o CDI. Isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção, porque os produtos bancários, os fundos de investimento que você encontra no banco, a sua grande maioria, ele vem lá, fundo de investimento referenciado DI. O benchmark é o CDI. Então, esses fundos de banco que você investe, normalmente nos grandes bancos, Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú, eles têm lá os seus fundos referenciados DI, que é o grande atrativo, e eles exigem lá investimentos acima de 100 mil, acima de 300 mil, cobram taxa de administração que variam de 0,5% a 1% para entregar o quê? Para entregar exatamente o Tesouro Selic. Então, isso aqui é a primeira informação importante, porque quando você está investindo no Tesouro Selic, você está tendo o mesmo desempenho ou muito próximo dos fundos bancários referenciados DI. E é só vocês compararem aqui. Então, o Tesouro Selic, que nós compramos aqui diretamente, nas corretoras, sem pagar taxa nenhuma, no banco você vai pagar de 0,5% a 1%, ainda tem que ouvir do gerente que tem que ter 300 mil, 500 mil para investir, enquanto no Tesouro Selic você investe a partir aí de R$90. Olha só a diferença. Está vendo como é importante a gente comparar? Agora vamos ver aqui a surpresa que eu prometi para vocês. Observem o Tesouro Pré-Fixado. No mês de agosto, ele rendeu 0,33%. Porque todos sabem, esse título só marcado a mercado, então ele perdeu para o CDI, ele rendeu só 41% do CDI, mas no ano de janeiro a agosto ele vem entregando 18,32%, o que dá 250% do CDI.
ele bateu a Bolsa de Valores. Enquanto todo mundo está comentando que a Bolsa está superando o recorde de história, Bolsa não sei o que, Bolsa isso, Bolsa aquilo, ninguém fala do Tesouro Prefixado. 18,32. Vamos olhar 12 meses? 28 e 27, então de agosto de 2016, agosto de 2017, o Tesouro Prefixado, quem comprou o Tesouro Pré-2023, ele está rendendo 28 e 27, ou 234 do CDI. E ninguém comenta isso. Vamos ver outro? O Tesouro IPCA 2035, ele não rendeu bem aqui em agosto, apenas 0,3%. Né, foi 3% do CDI, mas em compensação no ano ele está com 16,78, ou seja, muito próximo do Ibovespa, e nos 12 meses 24,04, maior que o Ibovespa. Então, enquanto todo mundo aí badalando Bolsa de Valores e tal, realmente, não tenha dúvida, Bolsa é excelente, a Bolsa está superando seus sexos, mas a Bolsa é volátil. Obviamente que o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA também são voláteis, porque eles são marcados a mercado. Então, se a taxa de juros sobe, de repente, eles vão derrubar o resultado. É o que aconteceu aqui no mês de agosto. Houve uma variação da taxa de juros, o Tesouro Pré ele performou pouco, e o Tesouro 35 também performou abaixo do CDI. Mas nós, quando olhamos no ano e olhamos em 12 meses, eles estão entregando mais do que a Bovespa sem o risco da volatilidade, porque a Bolsa, vocês viram no mês de maio, quando teve a delação do Joesley, da JBS, a Bolsa deu 10% negativo, e os títulos prefixados também deram negativo. Eles também caíram, porque marcados a mercado, a taxa de juros sobe, né, quando tem turbulência política, há esse burburinho de mercado, né, a Bolsa cai, a taxa de juros sobe e faz os preços oscilarem. Mas vocês vejam que os títulos públicos, eles também entregam resultados muito importantes, porém, ninguém comenta. Você não vê gerente de banco nenhum falando do Tesouro Direto, você não vê telejornal falando do Tesouro Direto, mas aqui no nosso canal vocês vão ver isso. Então, olha só, não é só a Bolsa que está indo bem. Os títulos, quem investiu no Tesouro Prefixado e quem investiu no Tesouro IPCA está tendo um resultado fantástico em 2017. Então, pessoal, gostaram da surpresa? Viram? Vocês devem acompanhar os noticiários, devem acompanhar as redes sociais, que só se fala em Bolsa de Valores. A Bolsa realmente ela vem performando muito bem. O resultado é simples. Com a queda da taxa de juros, os endividamentos das empresas eles caem, os resultados eles vão ser melhores, a retomada do crescimento, a retomada do PIB que já começa a aparecer, faz com que os investidores começam a ir para o mundo real, investir nos seus negócios, e isso deve fazer com que a economia se fortaleça, que a economia cresça, que a queda, aquele desemprego absurdo que tínhamos aí de 14 milhões já começa a dar sinais de melhora. Hoje os números já estão aí perto de 12,5, ou seja, algumas pessoas já conseguem conseguir trabalho, se recolocar no mercado. Isso vai aquecendo a economia, obviamente os ativos reais eles vão se perfumando. Mas vocês viram pelos números que os títulos públicos federais, né, os títulos do Tesouro Direto, eles realmente surpreenderam positivamente, né? Principalmente quem investiu nos títulos prefixados e quem investiu nos títulos IPCAs mais longos. Eu não entrei em detalhe aqui dos títulos mais curtos, mas eles também performaram muito bem. Por quê? Porque os títulos são marcados a mercado e com a queda da taxa, o valor do título ele acaba crescendo e isso te dá um resultado muito bom. Obviamente, quem investiu nos títulos Selic, nós herdamos um resultado lá que o Selic começou a 14%, né, que vimos lá do impeachment da Dilma, 14,25%, e nós herdamos um pouco então dessa taxa alta, e o resultado do ano no Tesouro Selic acaba sendo interessante. Porém, ele vai perder as atividades à medida que a taxa vai continuar caindo, então para o próximo ano o Selic vai acompanhar o CDI, né? Praticamente. O CDI, na verdade, ele acompanha a taxa Selic e o Tesouro Selic acompanha a taxa Selic. Então esses títulos não terão uma certa atratividade em termos de ganho, porém ele continua com a mesma segurança. Então se você é um investidor de perfil mais conservador, não tenha problema nenhum, continue investindo nos títulos do Selic, porque você tem a segurança em primeiro lugar, né? O investidor
com perfil conservador, ele tem que privilegiar o risco, nós temos falado muito disso. Mas para um investidor que gosta ou precisa de um pouquinho mais de resultado, então você pode já fazer uma carteira moderada, aí colocando o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado. Se você já comprou, já está investindo, já vem investindo desde que nós vamos recomendando isso aqui para vocês, você já está com resultado positivo. Porém, se você ainda não investiu e quer investir agora, ainda tem tempo, dá tempo, porque as taxas continuam caindo, né? A previsão do Banco Central é que as taxas Selic cheguem perto de 7% no final do ano. Já há alguns economistas comentando que pode vir abaixo de 7%. Então, se você comprar hoje um título pré-fixado que está pagando aí na casa de 9,5%, certamente você terá resultado. Isso vale também para os títulos atrelados ao IPCA, porque as taxas hoje que estão em torno de 5% poderão cair aí para a casa dos 4% ou menos, e isso também vai te dar um resultado interessante. Obviamente, os títulos são marcados no mercado e eles poderão ter oscilações, porque o cenário político é um cenário ainda complicado e deverá continuar, porque o ano que vem é um ano de eleição e isso também deverá tumultuar. Então, vocês perceberam que, embora badalado, nem tudo são flores, né? As pessoas, por que não se comenta? Porque não interessa para o mercado, né, mercado bancário, principalmente, ficar divulgando o Tesouro Direto. Mas vocês que estão aqui no nosso canal viram por esses números que eu mostrei para vocês que quem entrou no Tesouro no ano passado e vem com seus investimentos tem um resultado muito, mas muito acima da média. Obviamente, vocês viram que eu coloquei aqui em percentual do CDI, isso você não vai encontrar mesmo nos bancos de investimento que têm os seus fundos multimercados lá, eles não conseguiram atingir esses valores. Então, é importante que você continue os seus investimentos com calma, com segurança, porque os títulos públicos realmente são muito, muito interessantes. E aproveitando aqui que nós, passando essa turbulência política, deveremos entrar num cenário de um pouco mais de calmaria, esses títulos vão continuar atrativos. Então, se você é conservador, você pode continuar nos seus títulos atrelados da Selic, porque o risco é mais importante e isso tem que estar dentro da sua carteira de investimento. Se você é um pouquinho mais moderado, então pode continuar investindo aí nos títulos pré-fixados ou mesmo nos IPCAs. E se você já tem conhecimento, e você então pode também aproveitar a oportunidade da renda variável. Lembrando que a renda variável é um pouco mais volátil, exige um pouquinho mais de conhecimento. Se você ainda não tem essa maturidade, então precisa começar pequeno. E cuidado, a Bolsa está rompendo topos, ela está muito valorizada. E nesse momento, ou seja, a oportunidade da Bolsa continuar se valorizando é menor. Então, quando uma bolsa temos um rendimento no ano de 25%, ela continua performando dessa forma. É lógico, ela pode subir outros 25%, não é nada contra, mas você começa a ficar numa posição, porque no primeiro sinal de turbulência o mercado pode resolver realizar, porque há muitos investidores já com ganhos bastante elevados, né, porque o índice Bovespa é uma média. Não, existem papéis aí com 100%, com 200% de rendimento, e isso, obviamente, os investidores, num determinado momento, vão realizar esse resultado, e aí poderá haver volatilidade. Se você, então, vai entrar nesse mercado, fique sempre devagar, não vá com muita sede ao pote, ok? Mas o nosso foco aqui é título. Então, o que eu quis mostrar nesse vídeo para vocês é que os títulos do Tesouro Direto continuam e vão continuar sendo uma ótima fonte de investimento, uma ótima oportunidade para os investidores que têm os seus recursos e não querem ficar pagando taxa de administração aí para as instituições financeiras, ok? Então era isso que tinha para esse vídeo. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!